verificar a frequência e a prevalência do consumo de álcool, bem como o tipo de bebidas alcoólicas consumidas, e também identificar os possíveis fatores de risco ao hábito etilista, que seriam a influência de amigos, a idade da primeira exposição ao álcool, relatos de alcoolismo na família, e também identificar os possíveis fatores de proteção ao hábito etilista, que poderia ser por religião ou por uma situação familiar mais estruturada. A justificativa. O consumo abusivo do álcool por adolescentes pode trazer consequências atuais e futuras. Se o alcoolismo em adultos já é um problema muito grave, quando ele atinge os jovens, ele ganha cores ainda mais dramáticas. E dentre essas consequências atuais e futuras estão o aumento do risco à suscetibilidade à violência, acidentes de trânsito, que é considerada a maior taxa de morte nessa faixa etária, ao abuso sexual, as questões também de até transtornos familiares, que pode ser decorrentes desse abuso. Então, o nosso trabalho justifica-se por essa necessidade de conhecer a população que tem esse perfil, essa tendência ao abuso do álcool e conhecer os fatores determinantes e associados às mudanças de comportamento. Para quê? Para melhor orientar ações no campo da prevenção e do combate a esse consumo precoce, principalmente na população estudada. A revisão de literatura, então o que é uma revisão de literatura? É uma base sólida de teorias e conhecimentos já existentes na literatura sobre o tema e que nos possibilitaram chegar aos resultados obtidos. Ter um maior conhecimento sobre o tema que a gente está estudando. O alcoolismo. Então, eu vou falar do primeiro tópico, que vai ser o alcoolismo. Então, segundo dados do Instituto Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas de 2003, ele define o álcool como uma substância psicotrópica, porque quando consumida em excesso, ela vai agir diretamente no sistema nervoso central. Mas, em primeira instância, ela vai causar efeitos estimulantes, que é aquela desinibição, a euforia, a oportunidade para falar. Mas em seguida, logo em seguida, esses efeitos vão ser mais direcionados para afetar o sistema nervoso central, causando uma depressão do mesmo, por consequente, a alteração das atividades cerebrais. E essa Secretaria Nacional Antidrogas também, ela diz que a longo prazo, dependendo da frequência, da circunstância e da dose de álcool ingerida, pode vir a se tornar um quadro de dependência que é conhecido como alcoolismo. Então, o alcoolismo, em 1999, foi definido por Rey como sendo quando a capacidade, a ingestão de álcool excede o consumo alimentar tradicional ou que ultrapasse o quadro dos hábitos sociais, com consequente prejuízo das funções do sistema nervoso central. Que a principal disfunção do álcool é nesse sentido de ser depressivo. Então, a passagem do consumo moderado para excessivo foi estudada por Michel e Formigoni em 2005. Eles chegaram à conclusão que essa passagem é lenta e ela é sinalizada por vários fatores, dentre os quais o indivíduo ele passa a priorizar o ato de beber em relação às outras atividades da vida do cotidiano, até mesmo compromissos relacionados ao trabalho. O indivíduo ele começa a passar a beber sozinho, não só mais acompanhando os amigos, e também ele passa a não frequentar mais os ambientes em que a bebida alcoólica não é permitida, e dentre outras alterações que são as físicas, as biológicas. Então, os efeitos do álcool, eles são diversos, são os chamados efeitos biopsicossociais, e os efeitos biológicos mais conhecidos, foi estudado por Masters em 2003, ele atestou que o etanol ele tem uma toxicidade direta, e por isso ele pode afetar os órgãos considerados vitais do organismo. Os principais que ele afeta seriam o fígado, que causa a conhecida cirrose, ou também pode causar esteatose hepática, pode causar alterações no sistema gastrointestinal, como gastrites, pancreatites e síndrome da má absorção, atingindo o sistema cardiovascular, podendo levar a quadros de hipertensão, ou até problemas cardíacos mais graves, e também, como já foi dito, a alterar atividades cerebrais no sistema nervoso. Os efeitos comportamentais, é interessante nesse estudo feito por Alcott e Sadok, eles fizeram um estudo que eles viram que o efeito do álcool ele é associado com a sua quantidade na corrente sanguínea. Eles atestaram o seguinte, que em níveis de 0,05%, habilidades como raciocínio, censura, memória, eles estão totalmente afrouxados, a pessoa fica mais inibida,
esbarrar em tudo, já começa até aquela, não fica equilibrado, já perde o equilíbrio. E em níveis de 0,3%, não, 0,2%, áreas do cérebro responsáveis pelo comportamento emocional são fortemente afetadas, então já afeta o emocional da pessoa. Níveis de 0,3%, a pessoa começa a ficar confusa, tendo alucinações, passando para um nível de 0,4 a 0,5, que é caracterizado pelo coma alcoólico. É interessante ressaltar nesse estudo ainda que a prevalência, a percepção que o jovem tem sobre o maior prejuízo do álcool não se refere ao prejuízo considerado mais grave. Eles fizeram uma pesquisa onde 50% dos jovens que bebem frequentemente nas noites relataram que, para eles, o maior prejuízo vindo do consumo excessivo do álcool seria o fato de ter esquecido de alguma coisa na noite passada ou por ter realizado algum tipo de vexame frente aos amigos. E somente 20% relataram o risco de acidentes de trânsito como principal consequência, que na verdade é o maior risco de morte dos adolescentes. Por isso que a necessidade de prevenir o alcoolismo no adolescente. E os efeitos, eu achei interessante também ressaltar os efeitos relacionados ao sexo. As mulheres, geralmente, elas têm o organismo, ele absorve mais o etanol e ele consegue ficar em quantidades mais elevadas no sangue. E ele é absorvido, por isso ele é absorvido mais facilmente pelo organismo. Por quê? Porque a mulher tem uma maior quantidade, uma proporção de gordura corporal e menor líquido corporal, em comparação a homens com o mesmo peso. Então, esses autores Laranjeira e Kinski, eles concluíram, em 1997, que os efeitos das consequências físicas nas mulheres são maiores do que nos homens, os homens com o mesmo peso corporal. Agora, a adolescência ela é definida como aptidão para crescer e adoecer. O Oiteral 2003 ele definiu isso. Por quê? Ela tem uma dupla origem etimológica, a palavra adolescência. Ad significa para, do latim, e obedecer significa crescer, então fica para adolescer. Adolescer também pode originar a palavra adoecer. Então fica aptidão para crescer e para adoecer. Crescer no sentido físico, no sentido psíquico também, porque é uma fase que vai ganhar muitas vantagens. Só que adoecer porque é uma fase muito turbulenta. Então a pessoa não consegue controlar as emoções dela enquanto ela fazia antes. Então, de certa forma, ela está adoecendo. É um período de diversas transformações. E para Paul-Skinner, uma pesquisa de 1993, ele define como maturação. Porque essas transformações no sentido físico, no sentido biológico, vão fazer com que no fim da adolescência ele seja maduro. Há uma certa divergência quanto ao início e o fim da adolescência, isso é dos 11 aos 19 anos, dos 10 aos 20. Mas o que vai marcar esse início é quando vai começar a surgir essas características, as características físicas, sexuais, secundárias, até as emocionais, e quando atingir essa maturação é que tem um certo término da adolescência. Então, um conflito de personalidade, e quem vai destacar isso no nosso trabalho é Oliveira e Bosta, numa pesquisa de 2005, porque ele não é adulto, ele não é criança, então ele está sem saber como que ele se comporta. Porque às vezes ele é cobrado como um adulto e ele não pode satisfazer essas cobranças, e às vezes ele ainda é tratado como uma criança. Então, esse conflito de personalidade, o ego dele